amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana e eu vou ser a professora de vocês hoje. A nossa aula de hoje é sobre matemática. Hoje a gente vai aprender uma das milhares funções dos números, tá certo? Hoje a gente vai aprender que os números indicam quantidade. Olha só que legal! Quantidade. Vamos embora? Os números, além de ser um código, a gente pode usar os números para um código, por exemplo, um telefone. O telefone é uma sequência de números que, se você errar um número, você liga para uma outra pessoa. Essa é uma das funções dos números, mas também tem várias outras funções de números. E hoje a gente vai falar exatamente sobre os números sendo usados para identificar quantidades, tá certo? Vamos embora. Os objetivos de conhecimento é usando os números para identificar a quantidade, e os objetivos de aprendizagem, o código desse assunto, de acordo com a BNCC, é F01MA01, tá certo? Então, isso significa que é ensino fundamental, a sequência 01 e o conteúdo de matemática do primeiro ano. Vamos lá. Para começar a nossa aula de hoje, vamos descobrir uma das principais funções dos números no nosso dia a dia. Usamos os números em várias situações do nosso cotidiano. Você consegue lembrar de alguma situação que você utilizou o número? A tia já falou aqui, um telefone. Você consegue identificar alguma outra situação que você usou números? A gente também usa números para identificar o número da casa, não é isso? A gente também usa números para a roupa, né? O tamanho da roupa. Criança, a gente compra a roupa de acordo com a idade. Então, a idade tem a ver com o tamanho da roupa também, tá certo? Então, assim, os números, eles nos cercam constantemente. E uma das principais funções dos números é falar sobre a quantidade. Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas não sabiam o que era número. Então, até que alguém pensou assim, eu vou parar de contar os meus animais usando pedrinhas. Tinha fazendeiros que usavam pedrinhas. Para cada boi que ele tinha uma pedrinha dentro do saquinho. Tinha outros fazendeiros que contavam a quantidade de bois ou ovelhas ou bodes, dos animais que ele criava, eles usavam gravetos. Mas aí os gravetos acabavam quebrando, as pedras acabavam perdendo e eles perdiam a conta. Então começou a precisar inventar os números, que o número é uma linguagem que todo mundo entende. Então eu não preciso dizer, se alguém chegasse para mim e perguntasse assim, Mariana, quantos bois você tem? No passado, né? Mariana, quantos bois você tem? Eu mostrava todas as minhas pedras. Eu tenho isso aqui de boi, ó. Essa aqui é a quantidade de pedra. Então, a pessoa que estava me ouvindo ia saber se eu tinha muito boi ou pouco boi, tá? Então, isso causava muita dificuldade no entendimento dos números. Dos números não, desculpa, das quantidades. Então, foi a partir daí, dessa necessidade do outro entender exatamente a quantidade, que os números foram inventados. Então, foi inventado um número para representar o número 1. Depois foi inventado um número para representar a quantidade 2. Então, se você chegasse para mim numa outra época e perguntasse assim, Mariana, quantos bois você tem? Eu ia dizer, rapaz, eu só tenho 2. Então, a pessoa que me ouviu, que estava interessada em saber quantos bois eu tinha, a pessoa ia saber que eu tinha poucos bois, eu só tinha 2. Mas se eu chegasse e dissesse assim, rapaz, eu tenho 20. Então, a pessoa já ia saber que eu tinha muito boi, né? E até para comparar com a quantidade de bois que a própria pessoa tinha. A pessoa era um fazendeiro e vem me perguntar, Mariana, tu tem mais bois ou menos bois que eu? Eu dizia, rapaz, eu só tenho 10. Se a pessoa tivesse 9, então a pessoa tinha menos. Se a pessoa tivesse 11, a pessoa teria mais. Então, para facilitar o entendimento da quantidade de cada coisa, foram inventados os números. Então, mas assim, isso foi um processo bem longo, tá certo?
Muitas coisas deram errado para as pessoas observarem a necessidade de inventar um símbolo que todo mundo entendesse. Porque hoje em dia, se você diz assim, ó, eu tenho isso aqui de idade, todo mundo vai saber que você é pequenininho. Se você disser assim, ó, eu tenho isso aqui de idade, você pode até nem saber quanto isso representa, qual número isso aqui representa. Mas você sabe que essa pessoa aqui é mais velho do que essa pessoa que disse que só tem esse. Tá bom? Então, você pode até nem saber o nome de todos os números ou saber a quantidade, mas você sabe mais ou menos se tem muito ou pouco, tá certo? Então vamos lá. Por exemplo, quando você vai dizer a sua idade, você diz também usando um número, como a tia falou agora. Você pode dizer a idade nos dedos, você pode dizer o número da sua idade. Ah, eu tenho 30 anos. A pessoa sabe quantos aniversários eu já fiz, quantas vezes bateram parabéns para mim. Então, uma das principais funções dos números é indicar a quantidade. Indicar a quantidade de coisas que podem ser contadas, como o número de aniversários que você já fez, como o número de cachorros que você tem em casa. Entenderam? Vamos lá, continuando. O que significa indicar uma quantidade? É quando você quer dizer para outra pessoa quantos números você já contou. Então, por exemplo, eu tenho 5 anos. Eu vou te dizer em casa, ó, eu tenho 5 anos. Não é verdade não, viu gente? É só exemplo. Eu tenho 5 anos. Então, você vai saber que eu já passei pelo aniversário de 1 ano, o aniversário de 2 anos, o aniversário de 3 anos, o aniversário de 4 anos e, por último, eu passei por um aniversário de 5 anos. É para dizer para o outro quantas coisas eu já passei, quantos anos eu já fiz. A pessoa já vai conseguir contar quantos aniversários, quantas festas de aniversários eu já tive. Entenderam? Essa é uma das funções dos números. Então, por exemplo, outros exemplos de contagem. Contar quantas horas já se passaram. Já são 10 da manhã. Então, a gente já sabe que já passou a hora 1, a hora 2, a hora 3, até chegar no momento de agora, que é a hora 10. Já passaram 10 horas daquele dia, entendeu? Contar quantos aniversários você já fez. A tia acabou de dizer esse exemplo. Quando você diz a sua idade, a pessoa que está te escutando, a pessoa que te perguntou, sabe quantos aniversários você já completou. Contar quantas turmas de escola você já participou. Quando você diz assim, eu estou no primeiro ano. Então, a pessoa que está te escutando, quando você está comunicando para o outro, a pessoa já sabe que você já passou pelo pré-1, pelo pré-2, e agora está no primeiro ano. Você já passou por 3 salas, você já passou por 3 turmas. Então, claro que é assim, tem algumas escolas que tem maternal, maternal 1, maternal 2, isso daí é uma questão só de nome da turma. Mas, no mínimo, se você está no primeiro ano, você já passou por 3. Pré-1, pré-2 e primeiro ano, tá certo? Então, contar os dias do mês. Hoje, hoje é dia 20. Então, a gente já sabe que já passou o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 7, o dia 15, o dia 17. Já passou todos esses dias, já passou 20 dias daquele mês. Então, são tudo coisas que a gente consegue contar, tá certo? Então, horas, aniversários, dia do mês, a turma que você já passou, isso tudo são coisas que a gente consegue contar, tá certo? Agora a gente vai treinar. As crianças querem andar de carrinho. A gente vai ligar cada carrinho a uma criança. Outra coisa, cada carrinho só tem lugar para uma criança. Vamos embora. A gente vai ver se vai sobrar algum carrinho ou se vai sobrar alguma criança. Isso daí é um dos exemplos para a gente observar a quantidade, se a quantidade é igual, a quantidade de crianças e de carrinho. Vamos lá ver se sobra carrinho ou se sobra criança. Vê bem. Tem uma criança loirinha ligada para o carrinho vermelho.
outra criança que tá com a roupinha rosa ligada pro carrinho verde, outro menininho de calça lilás ligado pro carrinho rosa, uma menininha de vestidinho ligado pro carrinho amarelo e um menininho de roupa verde ligado pro carrinho azul. Então, dessa forma, a gente percebe que a quantidade de crianças e de carrinhos é igual, tem a mesma quantidade, certo? A gente falou em algum número? A gente colocou número? Não, não foi. Só bastou a gente saber que tem a mesma quantidade. Por quê? Porque a gente ligou um para o outro e a gente viu que não sobrou nem criança nem carrinho, tá certo? Agora vamos lá responder as perguntas que tem ali embaixo. Quantas crianças existe aí em cima? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças. Tem 5 crianças aí nessa tarefinha. Aí você acha que carrinho tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade? Vamos contar o carrinho para ver se realmente, vamos tirar a prova de que realmente tem carro para todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Tem 5 carrinhos, vamos ver. Então, o número de crianças é o mesmo número de carrinho. São iguais, os números são iguais, por isso que não sobrou nem carrinho e nem criança, tá certo? Agora vamos responder outra pergunta. Sobrou alguma criança sem ser ligada a um carrinho? Teve alguma criança que ficou sem carrinho? Não, não foi? Não teve nenhuma criança sem carrinho. Por quê? Porque os números são iguais, porque a quantidade é igual, tá bom? Então, ó, não sobrou nenhuma criança, tá lá o xizinho ali, ó, na palavra não. Agora, o contrário, sobrou algum carrinho sem ser ligado a alguma criança? Sobrou carrinho? Também não sobrou carrinho, porque a quantidade foi a mesma quantidade de criança foi a quantidade de carrinho. Agora me responde, a quantidade de criança e a quantidade de carrinho foi igual? Foi, não foi? Não sobrou nem carrinho nem criança. Então, sim, a quantidade de criança foi igual à quantidade de carrinhos, tá certo? Então, ó, nessa atividade a gente consegue perceber que a gente não precisa de números para saber de quantidade. A gente conseguiu fazer essa tarefinha, ali tem pedindo para a gente dizer o número de carrinho e o número de criança. Beleza, a gente tinha 5 e 5. Mas só a gente comparando a quantidade, a gente já viu que eram iguais. Porque a gente ligou cada criança a um carrinho. E se não sobrou criança e nem sobrou carrinho, é porque a quantidade é a mesma. Tá certo? Agora vamos fazer outra tarefa. Vamos lá. Vamos treinar mais um pouquinho. Observe as crianças brincando. Tem várias crianças brincando aí, tá certo? Elas estão pulando corda. A gente vai contar quantas crianças tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 crianças. E cada uma das crianças está pulando uma corda. Tem alguma corda sobrando? Tem alguma corda no chão? Olha se tem alguma... Eu tô vendo uma corda ali no chão, hein? Então, o número de crianças é diferente do número de cordas. Então, ó, a quantidade de corda é igual à quantidade de crianças? Não, nessa situação aí não era igual, não era a mesma coisa. Não é o mesmo número. Tem 6 crianças e 7 cordas. Sobrou uma corda, então a quantidade não foi igual, tá certo? Não, a tia marcou o xizinho ali na palavra não. A pergunta que tem ali é assim, ó, a quantidade de cordas é igual à quantidade de crianças? Não, não era, a gente marcou não, tá certo? Vamos lá agora. Tá perguntando quantas cordas? 6 cordas. 6 crianças, desculpa. Tá dizendo 6 crianças. A tia colocou ali o número 6 para indicar que tinha 6 crianças que já estão brincando com suas cordas. E quantas cordas? Lembrando que para você contar a corda, você precisa contar
as cordas que as crianças estão brincando e contar também as que estão no chão. Nessa situação aí só tem uma corda no chão. Então tem 6 cordas brincando, que as crianças estão brincando, mais uma no chão. A gente vai ter 7 cordas. Tem 6 crianças e 7 cordas. Nessa situação aqui, que a gente acabou de ver, que a gente respondeu essa tarefinha, nessa situação, a quantidade não foi igual. Tem mais cordas do que criança. Tem 7 cordas e só tem 6 crianças. Por causa disso, a quantidade, o número não foi igual. Um é 6, que foi a quantidade de crianças, e outro foi 7, a quantidade de cordas. A quantidade não foi igual, tá certo? Agora vamos embora para a sugestão de atividade. A sugestão de atividade da gente também vai ser bem parecida com essas tarefinhas que a gente fez. Foi um exercício bem legal, não foi? Para a gente aprender como é importante a quantidade e a gente saber comparar as quantidades. Vamos lá. Agora, é uma tarefinha também bem simples. Rita tinha algumas balas e decidiu dividir entre suas 2 sobrinhas. Ela deu 3 balas para Luísa e ela deu 5 balas para Leila. Então, ó, ela tinha 2 sobrinhas e deu uma quantidade de balas a cada uma. Vocês acham que Rita deu a mesma quantidade de balinhas para as 2 sobrinhas? Ou não? Uma ficou com mais, outra ficou com menos. Eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, só de olhar, eu não preciso nem contar. Só de olhar, eu tô vendo que a quantidade que ela deu foi diferente. Uma sobrinha ficou com mais e a outra sobrinha ficou com menos. Rita deu a mesma quantidade de balas para a sobrinha? Não. Você acha que é essa troca que ela fez? Você acha que foi uma troca justa? Eu acho que não foi, porque teve uma sobrinha que ficou com mais balinhas e outra ficou com bem pouquinho. Tá certo? Então, ó, uma ficou com 3, a outra ficou com 5. Ela poderia ter dado a mesma quantidade de balinhas para as 2, né? Então, por isso, só para te dar uma ajuda para tu fazer essa tarefa em casa, essa tarefinha, nessa situação, Rita, eu acho que ela não foi muito justa nessa divisão, tá certo? Mas aí, ó, você faz com calma em casa, você pede ajuda a algum colega, né? Algum colega que saiba quantidades, um coleguinha mais velho, que já passou por uma quantidade de aniversários maior do que a sua. Você pede ajuda também a algum adulto da sua casa, para comparar se essa situação, se ela foi justa. Se Rita dividiu as balinhas para as sobrinhas dela, se foi justo. Aqui a gente já tá vendo que uma sobrinha ficou com mais balinhas e outra sobrinha ficou com menos. Por isso que eu acho que não foi justo, tá bom? Mas aí você que vai descobrir isso sozinho, eu só tô te dando uma ajuda, tá certo? Você pode pedir ajuda a alguém da sua família e chegar à mesma conclusão que a da tia. Ou outra conclusão, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!